E aí, galera, beleza? Como estamos? Sejam bem-vindos ao canal na Turquia. Bora fofocar de Turquia, galera? Vambora. Vambora falar das tucaiadas toda. Bom, sobraram alguns temas lá na comunidade do canal. Eu vou fazer um respondão aqui para todo mundo, né? Porque eu acabei não conseguindo... Às vezes acontece isso, né? Eu acabo não conseguindo... responder a todas. Às vezes vocês fazem perguntas até um pouco repetidas, né? Mas a gente chega lá. Bom, vamos lá, vamos para o tema da comunidade hoje, né? Vamos juntar tudo numa panela só. Vou falar de Can, vou falar de Demet e vou falar de outros artistas que sobraram também ali. Vamos lá, deixa eu achar aqui, né? Eu acho que eu já fiz esse. Tá. A seguidora Karina Martins, ela pergunta assim, em uma tiragem, o tarô mostrou que mesmo com toda a turbulência na vida de Can, ele iria ressurgir. Mesmo Can tendo feito essa mudança toda, aquela tendência de ressurgir também mudou. E se hoje o Can ouvisse o que o universo quer falar para ele, teria coragem de mudar de caminho? Vamos ver se aquela tendência, né, anterior de ressurgir, mas aí eu não me lembro o tempo, né? Vai ver que a ideia dele de ressurgir, o que o tarot estava falando, é justamente essa questão que está acontecendo agora, né, Karina? A gente, né? A gente não tem domínio total do que o universo está pensando para a vida de uma pessoa, né? A gente vê as coisas e fala, né? Mas aí a profundidade disso a gente não sabe. Mas vamos ver se Can mudaria, né? Se Can ainda vai mudar. Eu acho que você está falando muito sobre isso, né? Se Can mudará os caminhos, né, dele ainda, se ele ainda vai mudar do jeito que ele está hoje, né? Ele já mudou, se ele mudará mais um pouco. Vamos ver. Há alguma possibilidade, universo, do Can Yaman ainda fazer uma mudança, uma nova mudança na vida dele, ressurgir, né? Acho que você quer dizer voltar a ser como antes, né? Alguma coisa nesse sentido. Vamos ver, né? Can Yaman, se ele escutasse hoje, né, os mentores dele, ele voltaria, ele mudaria as estradas dele? O que o universo pode nos responder a esse respeito? Vamos lá, né? Vou escolher o último monte, este, e a gente vai entender aí a história, né? A mão de Deus, ixi, no fundo. Vamos ver, né? Deixa eu ajustar o anel, senão ele fica arranhando para baixo. Julgamento é fogo, tá? Julgamento, conflitos. Deixa eu arrumar aqui. Olha, gente, Can Yaman mudaria os caminhos dele? Nesse momento, não, tá? Talvez sim, mas no futuro, quem sabe, né? Com o aprendizado, que diz que ele vai ainda percorrer um caminho, né? Ele nesse momento está numa fase de, talvez, de aprendizado, de crescimento, de amadurecimento, né? E eu acho que sim, ele vai fazer algumas mudanças, mas não acredito que seja agora, né? Aqui me fala de testes de Deus, né? Ele vai passar por algumas coisas, né? Que a própria mão de Deus, né? A própria espiritualidade aqui vai fazer com que ele entenda alguns caminhos que precisam ser mudados, refeitos, né? Ressurgidos na vida dele. Então, eu diria que sim, pela espiritualidade, ele está numa fase de aprendizados, né? E esses aprendizados vêm através da espiritualidade, dos mentores, dos anjos, do anjo guardião dele, ou seja, do destino dele, né? E eu acredito que sim, tá? Que ele fará, assim, algumas mudanças. Deixa eu ver o que mais vem aqui.
Aqui me sai Demet diante, um diferente para o outro. As preocupações e as intrigas, a perseverança. Ele nesse momento, ele pretende mesmo, aqui me fala, né, da intenção dele de... Ele quer parar com essas coisas, ele quer, já que não deu para se ajustar com a Demet, que seja, né, que essas ideias sejam removidas, tá? Mas aí para frente, ó, ele vai ter muitas dificuldades ainda a ser enfrentadas. Nossa, aqui, ó. Dificuldades e carências, 7 de espadas, algumas traições, algumas coisas que estão ocultas dele viram à tona. Ele vai ficar decepcionado com muita coisa na vida dele, muitas interferências ainda, tá? O universo tratando, ó, dele, ó. Olha lá, viu? Então, eu diria para vocês que, por enquanto, o Djama não muda, tá? Não vejo ele mudando. Mas a vida, o caminho, os aprendizados que a própria espiritualidade vai conduzir, vai fazer com que ele mude, tá? Vão acontecer coisas na vida dele que ele vai mudar esse padrão de hoje, tá? Vou deixar dessa forma. Espero que vocês me entendam. Mas isso não será logo. Isso é um aprendizado. E aprender não é uma coisa da noite para o dia, né? A gente não aprende nada tão rápido, né? Aprendizado leva um tempo, geralmente se leva um tempo, né? Então, eu não sei que tempo é esse, não sou Deus, né? Então, isso aqui depende deles lá de cima e vamos deixar o que é deles lá com eles lá, tá? Então, é isso, basicamente, eu vejo dessa forma, tá? Se ele fará ainda mudanças, ele fará, tá? Então, eu fiz uma abertura até bem grande, né? Poderia até transformar isso aqui num tema só. Deixa eu ver quanto tempo eu falei, 6h50, né? Bom, eu acho que eu vou até transformar isso num tema, eu vou deixar o Responda para outro dia, tá? Eu ia deixar... Deixa eu ver se eu posso acrescentar mais alguma coisa aqui sobre Jan. Não, futuro profissional aqui, mas acho que eu já falei sobre isso, tá? Eu já falei sobre a série que ele vai gravar. Esse tema aqui eu já fiz, tá? Então, basicamente é isso, tá, gente? Vamos ver também, já que a gente, né, entrou, eu ia fazer um responda, mas eu já vi que não precisa, não. Esse tema ficou bem explicado, né? Responda é mais um bate e volta, umas coisas mais rápidas. Vamos ver também em relação ao relacionamento, né? A gente viu na questão comportamental dele, as mudanças. Mas vamos ver no relacionamento, né? Se esse relacionamento com Sara Bruna, como é que fica, como é que vai se desenvolver, o que a espiritualidade tem a falar, né? Desse caminho aí que ele está escolhendo com a Sara. Então, eu vou acrescentar isso aqui para poder fazer um vídeo mais... para poder fazer um acabamento no vídeo e fazer dele um vídeo único. Eu ia fazer um responda, mas eu mudei de ideia, tá? Me ajudem, compreendam. Isso aqui é ao vivo, não tem nada programado, tá, gente? Isso aqui eu gravo e mando. Então, vamos ver, né? Sara Bruna e Jania Mania. Olha lá a mão de Deus. Aprendizados virão, tá? Coisas acontecerão. Soluções virão, tá? Isso é uma coisa que demora, Liz? Eu acredito que sim. Aprendizados divinos, tá? Olha, gente, o relacionamento dele com a Sara continua, tá? Eu não vejo aqui um fim por enquanto, tá? Eu vejo que ele vai persistir nesse propósito, a perseverança, tá? No relacionamento, tá? Mas, olha só, o 5 de ouros fala de perdas, de fracassos. Vem a mão de Deus, o teste, o 9 de paus. Então, eu acredito que a vida vai ensinar ele, tá? A fazer mudança, a achar outros caminhos, tá? A, de repente, o que hoje para ele tá muito bacana, amanhã, de repente, com os aprendizados, com os problemas da vida, não será tão bacana assim, tá? Mas a gente não pode aqui... como é que eu posso dizer? Não tem nada tão configurado. O que tem aqui é que a vida vai ensinar muito Gemma, tá?
As escolhas dele vão fazer ele passar por alguns aprendizados, como fala aqui a carta, né? A mão divina, né? Vai passar por alguns percalços que vai fazer com que ele aprenda o que ele precisa aprender, tá? Então tá aí, espero que vocês tenham gostado. Ele fará mudanças, Liz? Olha, por enquanto não. As mudanças do Janyaman estão condicionadas a um aprendizado. E esse aprendizado é ao longo da caminhada, tá? É isso, espero que vocês tenham gostado. Beijos!